Eu vou ler um trecho do livro de Apocalipse, eu peço que você abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5. E eu vou tomar liberdade de ler todo o capítulo, que não é longo, mas é um texto que, se a gente tirar parte dele para a leitura, ele não estará realmente completo, né? Porque é uma declaração, e você, quando eu estiver lendo, tenha consciência que isso é um cântico, né? É um cântico ao Senhor. A gente vai ler, mas isso deveria ser cantado, na verdade. Diz assim, eu vou ler na nova versão internacional. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Você pode dizer amém para a palavra? Amém. Nós estamos chegando pouco mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. E o que é mais interessante é que praticamente 60% dessa população, ela está na Ásia, muito mais na Índia e na China. Mais da metade dos seres viventes desse planeta estão na Ásia. E praticamente também nós estamos diante de uma situação inusitada. E eu quero dizer por quê. Nós estamos vivendo num planeta repleto de mais de 7 bilhões de pessoas, mas de pessoas majoritariamente sozinhas. Nós vivemos numa sociedade de pessoas sós, mesmo com muita gente ao nosso redor. Os sociólogos dizem que esse fenômeno se chama solidão cósmica. Ou seja, você está no meio de muita gente, mas se sente só. Por isso que os divãs dos psicólogos e os consultórios dos psiquiatras estão lotados, abarrotados de gente que não conseguem se relacionar, mesmo tendo muita gente ao lado. Eu tenho algumas coisas que eu posso contar para você, e coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, a esposa chega em casa, depois de um dia de trabalho, e ela está preparando lá o jantar, e o marido vai para o quarto, no computador, e o filho está no outro quarto, com outro laptop, e de repente a esposa dá um grito, né? Ela já está cansada, ela fala: o jantar está pronto, né? Para o marido, né?
E o marido tecla para o filho assim: filho, jantar pronto. Aí o filho tecla para o pai: avisa a mãe que estou indo. Então as coisas, elas acontecem meio assim, dentro de um ambiente de 50 metros quadrados às vezes, né? As pessoas não se falam mais. Eu tenho um amigo pastor com filhos jovens, né? Que ele falou que nas férias ele tem que criar um esquema para que eles possam conversar no carro na primeira hora da viagem, porque depois não tem mais jeito. É fone no ouvido, música, né, tocando e tal. Então o que ele está fazendo? Ele falou: eu tenho que chamar os dois e falar assim: vamos entrar num acordo? Tudo jóia? Nós fazemos o seguinte: na primeira hora que a gente estiver na estrada, a gente conversa um pouco. E depois vocês colocam. E os caras estão lá, né, olhando e tal. Pai, venceu e tal, né? E aí então eles, iPod e vamos tocando para ouvir música, né? Essas são situações que estão no nosso cotidiano. Pessoas que não conseguem mais viver com outras pessoas. A gente que eu conheço que prefere igrejas bem grandes porque elas entram e saem completamente anônimas. Elas não vão ter nenhum trabalho de alguém chegar e falar: você visita, você está aqui pela primeira vez. Elas vão entrar e sair. E eu queria nessa noite dizer a você uma coisa que eu acho importante. O que a palavra de Deus diz para a igreja, através desse texto, é que não tem saída. Nós somos cristãos chamados para o mundo, para fora da igreja, como vocês colocaram o tema. E eu diria assim, com todo respeito, né, que nós teríamos que ser realmente cristãos globais, não no sentido de olhar só para fora, mas com a visão mais abrangente. Alguns missiólogos, então, estão usando essa expressão glocais, né, que seria um neologismo, ou seja, que você alcança longe e perto, global e local, né? Então você se torna alguém glocal. Mas é uma palavra que praticamente não tem sentido. E eu queria que nessa noite você tivesse realmente consciente disso. E eu tomei essa passagem para, quem sabe, ajudar você. E é um cântico, né? E quem é esse cristão que a palavra de Deus fala aqui? Primeiro, fica muito, muito claro para mim, quando eu leio essa passagem, que o cristão que ama aqueles que estão fora da porta da igreja, fora da igreja, é aquele que adora exatamente aquele que é digno de abrir o livro, o Cordeiro de Deus, Jesus. Só para lembrar você, nós estamos diante de uma passagem em que João recebe uma revelação do Espírito Santo na ilha de Pátimos. E ele recebe essa revelação num tempo de profundas perseguições, de lutas internas, externas. E a palavra de Deus diz que ele vê um trono e ele vê uma luz muito forte. E diz que quando ele olha um pouco mais, ele nota ali que existem 4 seres viventes. E existem 24 anciãos e algumas dezenas de milhares de anjos. Mas ele continua observando aquele lindo quadro e ele nota que ali também estão os 7 Espíritos de Deus. E ele então observa e há um coral. Um coral lindo que poderia entoar louvores ao nome do Senhor. E esse coral é constituído de tantos seres viventes como também de anciãos. E eles adoram o leão da tribo de Judá. Que coisa linda essa! E quando você poderia imaginar que João está ali tendo essa visão que Deus dá a ele, e você poderia imaginar então que ele poderia ver esse grande leão da tribo de Judá, a palavra de Deus diz, preste bem atenção nisso, que ele vê um cordeiro. E esse cordeiro parecia ter sido morto. Ou seja, a figura emblemática que João tem na visão da ilha de Pátimos não é de um leão, mas é de um cordeiro. E diz o texto sagrado que acontecem, a meu ver, 3 cenas de adoração. A primeira cena mostra uma adoração repentina. Quando o cordeiro toma o livro nas mãos e ele não é aberto ainda, aquilo se explode em grande louvor. E logo em seguida, na segunda cena, a gente percebe que a adoração era completa, era integral, ela envolvia corpo, ela envolvia as emoções, ela envolvia a mente.
E de repente, então, numa terceira cena, essa adoração se torna completa, porque o número de adoradores aumentava mais e mais. A palavra de Deus diz que se juntaram a eles milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de anjos, declarando: tu és digno de abrir o livro. Que quadro fantástico esse! Eu não sei se faz sentido para você falar em missão e adoração. Por que eu estou dizendo isso? É um conceito que eu acho que é muito importante numa igreja missionária como a igreja do Ipiranga. O fim último da igreja não é missão. Muitos imaginam que missão é a tarefa prioritária da igreja. Não é. A tarefa prioritária da igreja é fazer com que a glória do Senhor seja vista em toda a terra. Ponto. E isso se realiza através da missão, que não é da igreja, é de Deus. E você fala: Oswaldo, mas o que é missão e missões? Às vezes a gente falando, a missão é a missão de Deus. Missões são as ações. São as ações que acontecem. Conferência de missões são as missões que estão acontecendo ao redor do mundo. E aqui também. O que nós precisamos estar muito atentos é que aquele que adora o Senhor, ele quer adorar o Senhor porque quer ver Ele adorado em todo lugar. E é por isso que missão acontece. Eu tenho ido em algumas conferências de adoração, não escuto falar sobre missão. Não escuto. Tem muita música, mas não tem missão. E eu vou em conferência de missão que não fala em adoração. Então são coisas que, às vezes na igreja, elas funcionam em compartimentos distintos. E isso não pode acontecer. Eu queria que nessa noite você estivesse bem consciente que a missão de Deus, que é cumprida pela igreja, ela acontece num determinado tempo da história, mas um dia vai terminar. A adoração não. Glória a Deus por isso, não é? A adoração não. A adoração, você desde o momento em que você creu em Cristo, aceitou a Jesus, entregou sua vida a Ele, foi selado pelo Espírito, a partir desse momento a sua vida é uma vida de adoração ao Senhor. E isso vai permanecer durante os dias que você estiver nessa terra e vai continuar quando você estiver na glória eterna. Glória a Deus por isso. Por isso que esse cântico tem que ser cantado com essa visão abrangente. Por quê? Porque essa adoração é uma adoração de todos os povos. Eu fico sempre falando, às vezes, eu brinco, né, que é importante a gente fazer um treino, né, enquanto a gente está aqui, para não ter depois surpresa quando estiver lá, né. Então, a gente tem que começar aqui, né, e cada lugar é um lugar, cada povo é um povo, mas todos eles foram selados pelo mesmo Espírito. Então você pode ir na África e ver gente dançando e falar: puxa, mas agora é isso que a igreja brasileira precisa, né? Nós vamos dançar, né? Aí você vai num outro lugar, como na Inglaterra, e você vê um processional de um coral entrando numa grande catedral. E eu já vi todos esses quadros na minha vida. E eu vi gente cheia do Espírito Santo em todos esses lugares. Por quê? Porque não existe um modelo. Existem povos, existem etnias que adoram aquele que é digno de abrir o livro. Eu nunca me esqueço que quando eu era pastor aqui, eu fui pela primeira vez a Moçambique, acho que em 86, 87. O país estava em guerra, e eu lembro que quando eu desci lá, os aviões russos passavam pela cabeça da gente, a gente tinha que andar em comboio do exército, e o Delci já estava lá, logo depois do Comiban, a Delci foi para lá, missionário que vocês apoiam, e eu me lembro que não tinha lugar para pregar, a gente falava debaixo da árvore, e as pessoas gastavam horas e horas. Eu falava: meu Deus, se fizer isso no Brasil, o pastor entra por uma porta, sai por outra, né? Porque nunca ia dar certo. Eles ficam horas e horas adorando o Senhor. E depois aquelas pessoas pobres, que não tinham nada, que estavam, muitas delas crianças órfãs, pessoas que tinham pernas arrancadas pelas minas, que estavam naquelas terras ali ainda. Elas, quando o culto começava, elas começavam a trazer os frutos da terra, e elas traziam frutos que elas tinham plantado, e elas diziam: nós oferecemos isso ao Senhor, porque nós queremos adorar aquele que é digno. Esse é o cântico de um cristão genuíno, que quer ver a missão de Deus cumprida
na vida dele, na vida de outras pessoas. Outra lição que essa passagem para mim traz é que esse cristão, ele compreende que ele é parte integrante desse processo. Isso que o pastor Celso falou desde o início, né? Não tem mesmice, não tem rotina, é Deus criando surpresas. E me permita fazer um parênteses aqui. Várias pessoas de manhã levantaram as mãos. Eu vi várias pessoas. Alguns, quem sabe, não estejam aqui. Havia mais gente aqui de manhã. Se você não sabe o que fazer, procure um líder. Ou o presbítero Kleber, ou os pastores. Vai falar com alguém. Se você foi tocado nessa manhã. Mas o que a palavra de Deus diz, fechando parênteses, no versículo de número 10... é que nesse cântico a palavra de Deus diz: Tu os constituíste reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Nós nos apregoamos herdeiros da reforma do século XVI. E eu queria lembrar uma das frases de Lutero, quando nós estamos chegando agora aos 500 anos, né, da reforma. Ele disse uma vez o seguinte: todos nós... Fica firme aí, hein? Todos nós que somos batizados, somos pastores, sem exceção. E eu só mudaria isso aqui para o lado feminino também, né? Porque as mulheres também. Aliás, a igreja brasileira é uma igreja feminina, né? 2/3 dos membros da igreja brasileira são mulheres, né? Elas não têm espaço muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz exatamente isso, que Tu os constituíste reino de sacerdotes. Irmãos, nós nos tornamos muito mais uma igreja de ofícios do que uma igreja de vocações. Do decorrer da história, nós fomos nos tornando uma igreja de ofícios, fomos elaborando certos meios de nós nos organizarmos, de nós nos estruturarmos. E as vocações, então, elas não podem mais, elas não florescem. Elas não surgem, elas não nascem, elas não podem ser usadas por Deus. E a igreja é o lugar da vocação, onde o dom do Espírito é repartido, mas nós não temos como criar ofícios e mais ofícios. Porque quando você olha para a igreja primitiva, você vai encontrar pastores, você vai encontrar bispos, você vai encontrar presbíteros e vai encontrar diáconos. Tudo depois foi criado pelos homens. Era uma estrutura muito simples, muito simples. Não havia essa confusão, essa parafernália que nós criamos, e que faz com que a missão não seja realizada. Eu li algum tempo atrás um texto de um escritor que dizia o seguinte: o púlpito se tornou um lugar sagrado, e com isso, a congregação só recebe alimento, e nunca aprende a se alimentar por si mesma. E é isso mesmo. E esse escritor diz: não é o púlpito, mas as vidas daqueles que estão sentados no auditório de uma igreja que precisam ser alcançados. E ele vai fundo e depois ele diz assim: sendo assim, os bebês nunca crescem, os estudantes nunca se graduam e os soldados nunca vão para a guerra. Vamos confessar diante de Deus aqui, junto com vocês eu confesso também. A gente tem muita facilidade para reuniões, né? Eu brinco às vezes que nós temos já uma patologia de reunião. Por quê? Porque a gente convoca uma reunião, aí você vai para a reunião, aí você vê uma mesa legal, né? Tem água, tem café, te dão uma pastinha, né? Você ganhou uma pasta. Você fala: não é possível, né? Eu sou parte desse grupo. Eu tenho até uma pasta aqui, eu venho com a pasta, né? Aí você faz a reunião, e fazem mais reuniões, e fazem mais reuniões. Depois você volta para casa, sua esposa pergunta para você assim: querido, como foi a reunião? Foi uma bênção. E o que vocês decidiram? Nada. Aí na semana seguinte você pega a pastinha de novo, eu não acredito nisso, mas você pega a pastinha e volta para a reunião. E você senta na mesma cadeira, e não troca de cadeira porque aquela é sua, né? E você senta naquela cadeira e participa da reunião.
Eu tenho um amigo chamado Charles Van Engen, que é professor no Fuller. Ele é um missionário presbiteriano, serviu muitos anos no México, e eu, sempre que posso, estou com ele. Ele dá aula lá em Londrina, e eu muitas vezes estive com ele lá, e também lá no Fuller. E o Van Engen, uma vez almoçando com ele falou: Oswaldo, você acredita que faz 15 anos que eu saí do sul do México? Ele estava na tribo dos Chiapas, lá, que é uma região não alcançada, no sul do México. E ele falou, e a nossa equipe lá, né, dessa denominação que eu falei, né, que eu não vou repetir, e aí ele estava nessa reunião, e ele falou: Oswaldo, você acredita que depois de 15 anos eu voltei, e eles estavam fazendo a mesma reunião, dizendo quais são as estratégias que nós vamos ter para conquistar essa tribo. Eu falei: não acredito. O que a palavra de Deus diz é que o crente, ele serve numa igreja, ele respeita o governo de uma igreja. Eu sou pastor da sua denominação, da mesma denominação. Tudo isso faz com que a gente tenha ordem e disciplina, mas isso não pode, em hipótese alguma, ser um fator de nos cercar como sacerdotes. Uma igreja que ama e serve os povos, ela reconhece que o que Jesus falou é verdade. Onde 2 ou 3 estão reunidos, ali eu estou no meio deles. Ali está a igreja. E vocês sabem muito bem que se Deus enviar um avivamento, e essa é a oração que a gente faz nesse Brasil, não haverá templos maiores que seja como esse, para comportar as pessoas. Não vai ter saída. As pessoas vão para as ruas, vão para os clubes, vão para as quadras, eles vão para qualquer lugar. Dizer, só Jesus é Senhor. Só Jesus é Senhor. Tu os constituíste reino de sacerdotes. Parece que essa visão acontece quando há perseguição. Eu estava conversando com o presbítero Kleber hoje de manhã e com um grupo sobre isso. Quando existe perseguição, aí parece que as coisas acontecem. E aí a gente começa a crer que nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Aí a coisa vai. Caso contrário, nós entregamos o bastão para alguns clérigos que nós entendemos que estão ali para isso. E eu queria pedir nessa noite, em nome de Jesus, que não acontecesse isso aqui. Você foi lavado pelo sangue de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo e você é sacerdote. Eu me lembro muito bem que quando o primeiro missionário saiu daqui, o primeiro casal, num certo momento, não tinha e-mail. Eu não sei se por telefone ou por carta, ele disse: algumas pessoas se converteram aqui, o que eu faço? E eu falei: batize. Mesmo que ocorra algum risco aqui, batize. Certo? E foi isso que aconteceu. Aí, chegaram as fotos. Falei: meu Deus, muita água. Muita água. Falei: o que eu faço agora? Aí eu falei: eu sei o que eu faço. Coloquei as fotos bem na entrada, assim. Lá no... Eu não sei como é que chama isso aí. Aí as pessoas entraram e falaram: nossa, pastor, engraçado, né? Os caras usam água lá, bastante água. Eu falei: é, bastante água, meu irmão. E aqui a gente usa pouca água. Então, qual o problema? Quando a gente recebe membros de outras igrejas que batizam com muita água, a gente também recebe, a gente valida. Né? E quando vem para cá, a gente usa pouca água, porque é um sinal. Não tem caráter transformador, é um sinal de uma graça. Ah, tá bom. Foi assim que a gente começa a entender a história de cristãos que querem ver o nome do Senhor glorificado. Alguns paradigmas começam a ser quebrados. Terceira lição é que esse cristão ou cristã que entende essa história, ele ama todos os povos sem distinção. Existe um fenômeno em todos nós chamado
Etnocentrismo, o que é isso? Você é inclinado a amar a sua cultura mais do que a outra. Por várias razões. Você acha que a sua cultura é a melhor, que não tem coisa melhor do que ser brasileiro, que não tem melhor do que a comida brasileira, e você vai por aí afora, e de repente você começa a achar mesmo que o melhor, né, a cereja do bolo é exatamente você ser brasileiro. E a Bíblia não diz isso. A palavra de Deus diz que o sangue desse mesmo Jesus que salvou você, salvou milhares e milhares de etnias. Alguns hoje chegam a dizer que são 16 mil etnias ao redor do mundo. A palavra de Deus, em nenhum momento, ela fala de nação politicamente organizada como o Brasil, ou como o Quênia, ou como a África do Sul. Ela fala em etnia, em povo culturalmente definido, com uma própria língua, com uma própria cultura. Deus, em Cristo, morreu por essa etnia. E eles têm que ouvir isso. Como invocarão aquele de quem nada ouviram? E esse fenômeno do etnocentrismo, ele tem que ser trabalhado pela graça de Deus em nós, para que a gente seja moldado, algumas estruturas sejam quebradas e você comece a amar alguns povos. E Deus às vezes faz isso através de um sonho, como Ele tem feito com tantas pessoas. Deus faz isso através de uma visão. Deus faz isso através de uma visita ao campo. Por que a maioria dos missionários hoje no campo, não só brasileiros, mas de todas as culturas, são fruto de uma viagem de curto prazo? Porque eles entram, eles emergem numa cultura diferente. E se Deus os quer ali, eles não resistem e vão. Como aconteceu com um pastor daqui dessa igreja que está no Oriente Médio. Alguma coisa Deus faz, mas não faz só com eles, faz com todos. Então, quando a igreja, através do MAN, ou através de algum projeto, diz assim, nós vamos fazer uma viagem de curto prazo, ore por isso. Fala, Deus, me envia os recursos, eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir para o sertão, eu quero ir para uma tribo, eu quero servir aqui na Cracolândia, eu quero ir para algum país da África. Eu quero ir, eu quero gastar o tempo da minha vida, alguns dias das minhas férias. Porque a palavra de Deus diz que... Irmãos, eu estava pregando em Curitiba alguns dias atrás, e eu toquei num ponto que uma pessoa não resistiu e começou a gritar no meio do culto. Parecia africano. O africano levanta e fala, né? É isso aí, né? Concorda, né? O africano ele tem esse jeito, né? E eu estava falando, de repente eu levei um susto, né? Porque eu falei assim, gente, não é justo para um brasileiro hoje, crente em Cristo, escolher a igreja que ele vai. Não é justo. Não é justo que crentes hoje à noite pensassem assim, né? E eu acabei de escrever um artigo para uma revista que eu tenho escrito mensalmente, que é a revista Liderança Hoje, e eu escrevi exatamente esse artigo dizendo assim, que algumas pessoas dizem assim, está chegando a hora do culto, e eles falam assim, querida, qual igreja nós vamos hoje? Escolha. Ah, querido, não gostei do sermão do ano passado. O pastor não foi feliz. Não gostei do louvor. O louvor estava muito forte, muito pesado. Né? Ou eu prefiro assim. Tá? Ah, então vamos nessa. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Segundo pesquisa do Estadão, mais de 60% dos crentes em São Paulo não têm uma igreja fixa. Sabiam disso? Não tem. Se Deus trouxe você para essa igreja, crie raízes aqui, meu irmão. Sabe que a palavra de Deus diz que o justo florescerá como uma palmeira, mas diz também que o justo não é como um ímpio, que o vento dispersa. Ele é como uma árvore frondosa junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Raiz. Mas hoje não. Aí você vai para algumas nações e alguns povos aqui no Brasil, e as pessoas não têm para onde ir, não tem igreja para ir. Não é justo. E quando eu falei isso, o homem levantou e falou, não é justo, Oswaldo. E ele começou a gritar, e eu falei, é verdade, meu irmão, é isso mesmo. E ele gritava, era um pastor. E curitibano não faz isso, curitibano é fechadão, né? E ele começou a gritar, eu falei, é verdade, meu irmão, você tem razão. Aí ele se acalmou e sentou, né?
Depois ele voltou e falou, não é justo, Oswaldo. Não é justo, meu irmão. Ele insistia comigo, eu falei, é verdade. Né? Mas é verdade, irmãos, nós estamos diante de um quadro, ou alguma coisa está errada, alguma coisa deu errado. Porque não é justo isso. Eu não tenho nada contra ter 2, 3 igrejas perto, não tem problema. Agora fique então nessa igreja, dê fruto nessa igreja, seja missionário nessa igreja. Mas não vira crente que migra, né? Vai migrando, vai para cá, volta, vem. Né? A gente muda de cidade, já mudamos de cidade várias vezes depois que saímos daqui. A gente ora, fala, Deus, me dá uma igreja. Nós precisamos de uma igreja. Até a CEPAL é política da nossa missão. O missionário tem que ter uma igreja local. Tem que ter um pastor. Não tem crente que não tem pastor, que não tem líder espiritual, a quem responda. Não existe isso. A sua vida está debaixo de uma liderança espiritual. Alguém que vai realmente cuidar de você e a quem você deve. Você tem que responder para essa pessoa. Ela vai zelar pela sua vida moral, espiritual, emocional, a sua família. Então não tem OVNI, não tem cristão assim, sabe, satélite, que volta, vai, sai. O maior desafio que diz aqui, a palavra de Deus nesse cântico, é que toda tribo, toda língua e todo povo tenham a possibilidade de ouvir de Jesus. E eu queria lançar esse desafio essa noite para você, e quero terminar. Eu quero só dizer mais uma coisa, e a gente termina e vai para casa com a palavra de Deus. É que o cristão que ama e serve os povos, ele tem que fazer desse cântico a sua música preferida. Tem que fazer desse cântico algo que ele vai reverberar e vai cantar. E ele vai cantar, e ele vai louvar a Deus. Sabe o que aconteceu quando o Espírito Santo começou a revelar esse texto aqui? A gente não gosta muito de pregar Apocalipse, eu preguei esse livro inteiro uma vez aqui, fiquei meses pregando esses textos, mas esse livro, muitas vezes a gente não quer entrar. O que está escrito em Apocalipse capítulo 1 e versículo 3, se você tiver com a Bíblia aí. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Isso não é João que está falando, irmãos. Quem está falando isso é alguém semelhante ao Filho do Homem, que a cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Sim, foi o Cordeiro de Deus que disse isso. Foi o Cordeiro de Deus que disse isso. E diz o texto sagrado que quando João ouviu essa voz, ele caiu aos pés desse Jesus. E ele ouviu então a palavra de Jesus, que ela fala para você nessa noite, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Que coisa linda essa, não é? Que cântico lindo esse. Não temas, porque eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. A pergunta que a gente tem que responder no final dessa conferência é se essa igreja que está fora das portas, ela tem gente dentro dela que canta essa música, que canta e vive esse cântico, que ouve e guarda essa palavra, para que de uma maneira Deus seja louvado e engrandecido. Eu nunca me esqueço de ter conversado algum tempo atrás com um pastor chinês aqui em São Paulo, e eu falei com ele assim, como é que vocês estão fazendo a evangelização lá? Ele não entendia direito, eu tentei explicar, ele falou, como assim? Eu falei, como é que vocês evangelizam? Aí ele falou, para vocês entenderem como a nossa mente é complicada, a mente ocidental, né? Ele falou assim, não sei se você está fazendo essa pergunta, mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, a gente chama os jovens numa reunião de sábado, dá um lanche para eles e fala, vão. E eles vão.
E eu falei assim, depois? Como assim? Ele não entendia. Eu falei, não, depois. Ele falou, eles foram. Eles foram. E muitos nem voltam. Eles simplesmente vão. E aí a gente fica pensando assim, e eu escuto, quando eu recruto missionários, eu escuto essa história, né? Começam as exigências, né? Não, mas a CEPAL vai fazer o que com a minha vida? Né? Como que eu vou poder servir melhor? Até muda a voz, né? Como que eu vou poder ajudar, né? Sim, e tal. Falei, meu irmão, ó, seja feliz, meu irmão. Próximo. Porque não é isso. Deus não está procurando gente que quer criar projetos muito bem elaborados. Ele quer gente obediente. Que façam projetos bonitos, que vão dignificar o nome de Jesus. Minha oração é que você, como parte desse povo, dessa igreja que eu amo tanto, onde eu aprendi a amar Jesus, né, onde eu cresci aqui na escola dominical, ouvindo histórias, tem gente sentada aqui que foi meu professor de escola dominical, como o Arnaldo, gente que investiu na minha vida, amigos e irmãos que me são tão caros. Eu queria que essa igreja segurasse essas cordas. Vocês não desanimem. Ventos impetuosos vêm, mas eles passam. O que permanece é essa palavra e esse cântico. Que Deus o abençoe. Amém.